Paulo Souza. Uma chuvinha fraca hoje aqui no Rio de Janeiro, assim que ele desembarcou no Brasil, com esse tempo chuvoso por aqui. A gente está aguardando a chegada do Paulo Souza, que desembarcou 6h30 da manhã no aeroporto do Galeão. Ainda no desembarque, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, disse que eles passariam no hotel para descansar um pouquinho e depois viriam aqui para o centro de treinamento, porque o Paulo Souza vai conhecer as instalações do Ninho do Urubu. O Paulo Souza disse que viria direto para cá. Então a gente está aqui nessa expectativa da chegada do novo mister, que quer conhecer todas as instalações e, como ele mesmo falou, deixar tudo preparado, organizado para os jogadores que se reapresentam na segunda-feira. Exceto o Gabigol, né, que já se reapresentou com antecedência. Inclusive o Gabigol chegou hoje aqui 8h30 da manhã, está treinando nessa chuvinha fraca aqui no Rio de Janeiro, está no campo fazendo esse primeiro treinamento e deve então ter já o primeiro contato com o novo mister. Paulo Souza, que assinou por 2 temporadas e ainda no desembarque falou sobre trabalhar bastante, trabalhar mais do que os rivais para ter qualidade. Ele demonstrou muito entusiasmo, William, inclusive no desembarque recebeu a camisa do Flamengo e aí ele chegou a fazer até um aquecimento, ensaiou um aquecimento. Eu acho que ele quis demonstrar ali, estou pronto para entrar em campo. Entusiasmo é a palavra, é assim que o Paulo Souza tem demonstrado desde que ele foi anunciado como novo técnico do rubro-negro, entusiasmo, empolgação, tanto que aceitou até a pedir demissão da seleção polonesa para assumir o Flamengo. A gente traz aqui, então, as primeiras palavras do Paulo Souza no Brasil. Ele já vem falando durante toda essa semana com emissoras portuguesas, mas ele falou pela primeira vez aqui no Brasil e a gente traz agora para o Fã de Esporte, ele falando sobre essas expectativas. Por que o Flamengo? Roda aí. Dentro da carreira de um treinador, estas possibilidades não acontecem muitas vezes. Porque o Flamengo sempre esteve presente em qualquer pessoa que ama futebol, em todos os 4 cantos do mundo. Então nós fomos vivendo sempre, eu fui sempre vivendo o Flamengo, mesmo ainda quando jogava. E quando tens a oportunidade de poder vir a representar um clube com esta grandeza, a emoção é total, não só minha, de toda a minha família, também muito entusiasta, muito contente, muito feliz de poder estar neste projeto. Bom, tá aí então, portanto, Paulo Souza falando sobre esse entusiasmo de comandar o Flamengo. Vale a gente destacar aqui que ainda no embarque lá em Portugal, Paulo Souza recebeu alguns presentes especiais, um cachecol, e aí da Embaixada Fla Portugal recebeu 2 livros. E os livros realmente foi o próprio Paulo que fez esse pedido para a Embaixada Fla Portugal, porque ele quer conhecer mesmo a história do Flamengo. Então ele recebeu os livros Hoje é Dia de Flamengo e Vermelho e o Negro. Foi perguntado se já leu os livros durante esse trajeto, essa viagem longa, né? Ele que deixou Portugal ontem às 8h30 da noite, chegou hoje às 6h30 da manhã. Ele disse que ainda não teve tempo de ler, mas claro que vai tirar alguns dias para conseguir ler. Ele que está mergulhado nas páginas rubro-negras, quer escrever novas páginas também para esse Flamengo de 2022. O Paulo Souza que vem com uma comissão técnica com 6 integrantes, inclusive a comissão técnica já está no Brasil também, exceto Vitor Sanches, que é auxiliar técnico que testou positivo para o coronavírus. Então a gente está aqui aguardando a chegada de Paulo Souza. Ele também, William, só para a gente fechar, que fez aquele pedido inusitado, colocar um telão na beira do gramado aqui durante os treinamentos para no mesmo momento já avaliar as jogadas. O telão ainda não foi instalado, mas deve ser nesse final de semana, como ele mesmo falou, que é deixar tudo preparado para a reapresentação na segunda-feira. William. Boa, Roberta. Obrigado. Tá o dia inteiro. A Roberta vai acompanhar o dia inteiro, durante toda a nossa programação aí, esse dia Paulo Souza no Flamengo. Roberta, um beijo, prazer falar com você e que o maior presente que você teve em 2021 te dê muitas alegrias mais ainda em 2022. Estou falando da Larissa. Um beijão para ela, viu? Ai, muito obrigada, que carinho. Um beijo para vocês, um beijo para Larissa, que ela fica me acompanhando de casa, tá com a minha mãe, então ela tá sempre de olho a minha mãe, e minha mãe mostra, olha ali a mamãe na televisão. Um beijo, William, um beijo para vocês, obrigada.
Beijo grande, valeu, Roberta. Então, durante toda a nossa programação, hein? Paulo Souza pintou ali, falou alguma coisa, pisou ali, tem uma imagenzinha dele, você fica com a gente que a gente vai trazer, tá bom? Eu quero saber de vocês, companheiros. A gente vai destrinchar, tem outras coisas que o Paulo Souza falou, disse que ele deu entrevista para a RTP, sim, já falou com a Flá TV também, enfim, é uma cobertura total aí do Paulo Souza. Dos técnicos pós-Jesus, eu te pergunto, Elton, é o que chega mais pressionado? Eu te digo o seguinte, porque, claro, sempre teve a sombra do Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus estava empregado em todos os momentos. Com o Domi, com o Ceni, com o Renato, tinha pressão, a torcida gritava o nome do Jesus, mas ele estava empregado. O Paulo Souza é o primeiro treinador do Flamengo com Jesus desempregado, né? E é um treinador do Flamengo que chega no momento, por incrível que pareça, de seca, né? Porque não pintou o Campeonato Brasileiro, não pintou Copa do Brasil, não pintou Libertadores. E o Flamengo viu os rivais vencerem, né? O Atlético Mineiro e o Palmeiras. Pós-Jesus, o Flamengo estava assim, né? Saciado, né? Estava cheio de títulos e tal. O Ceni ganhou título, criticado, mas ganhou título, enfim. Por tudo isso, ele chega com mais pressão? O que atenuou o ano do flamenguista foi que os títulos conquistados de 2020 aconteceram em 2021, né? Foi campeão brasileiro em 2021, foi campeão da Recopa em 2021, da Supercopa, né? Mas isso acaba atenuando até essa questão do ano, né? Foi um ano ruim, a temporada foi, mas o ano não, né? Por conta dessa distorção do calendário. Acho que o que mais pressionado não é nem por conta do Jorge Jesus estar desempregado, porque os outros já estavam pressionados por conta da própria responsabilidade dos objetivos do Flamengo dentro dos campeonatos que disputa, né? Então é uma pressão que qualquer técnico vai pegar por conta do elenco que tem, do investimento que é feito e principalmente agora dos adversários se reforçando, né? Agora são 3 forças ali dividindo esse protagonismo no futebol brasileiro. Essa pressão ela já existe. Acho que dos técnicos que chegam pós-Jesus, é o técnico que, por incrível que pareça, mostra muito mais motivação, né, nas palavras, principalmente tratando o Flamengo com o tamanho que merece. É interessante ver um técnico que vem de fora e não ver o futebol brasileiro com aquele olhar meio blasé, né? De venham para cá e vamos ver o que é que a gente vai fazer. Chega com ar de superioridade muitas vezes. Paulo Souza entendeu o caminho que ele precisa percorrer, isso é bem interessante. Chega bem motivado, aparentemente bem motivado, entendendo o tamanho do clube, entendendo o cenário que ele está se colocando, né? Mas a pressão sempre vai existir, William, com Jesus desempregado, com Jesus desempregado. A pressão por títulos, a pressão por conquistas é muito maior do que a pressão de ter um técnico ali que foi histórico para o Flamengo e que a qualquer momento pode se tornar sombra novamente. Ai, Prates, essa sombra do Jesus, hein? Meu Deus do céu. O homem desempregado lá. Não quero galo, não, vou pensar na vida, vou ficar aqui. Parece que o melhor emprego do Jesus não é de técnico, é de sombra. Né? Parece que é o melhor emprego da vida. Vai ficar porque lá. Não perde também, né, William? Esse emprego que você não perde, né? Vai ficar urubuzando ali, entendeu? Vai ficar ali, não sei se ele tá urubuzando, mas alguém sempre lembra dele, né? Então, assim, ele sabe que o Paulo Souza perdeu. Paulo Souza perdeu uns 2, 3 jogos, vão lembrar do Jesus. Mister, E aí, hein? Vai pesar? A pergunta que eu fiz pro Elton, eu vou no mesmo caminho para você. Vai chegar já a pressionar? Claro que ele vai ter um tempo para trabalhar e tal, mas vai ter pressão? Vai ter essa coisa? A sombra do Jesus vai estar muito forte para ele também? Eu acho que é mais de fora para dentro, William. Tá. De dentro para fora, não acredito, não. Acho que o Paulo Souza tem sido muito inteligente, como falou o Elton, nas colocações, nas manifestações, para também massagear o ego da galera. A gente sabe que isso tem um peso também, ainda mais porque o trabalho não começou, né? A bola não rolou ainda para o Paulo Souza. E assim, o Paulo Souza não acertou com o Flamengo para chegar ao Brasil, para trabalhar no Flamengo, para fazer o rubro-negro esquecer o Jorge Jesus. Não, ele chegou para fazer o trabalho dele. Se vai ser bem feito ou não, aí a gente vai começar a avaliar, vai ter uma ideia a partir de agora. Né? Então assim,
Acho que é uma situação, William, que é muito mais criada de quem está fora do Flamengo do que quem está internamente no clube, do que quem participou da negociação para contratar o Paulo Souza. Não, Paulo Souza chegou, William. E a gente tem que avaliar o Paulo Souza pelos métodos e ideias do Paulo Souza. Não querendo que o Paulo Souza seja o Jorge Jesus. São técnicos diferentes, né? São metodologias, às vezes, de trabalhos diferentes também. São pensamentos de futebol diferentes também. Então, assim, o Jorge Jesus tem uma história que foi muito bem contada e muito bem construída pela capacidade que ele teve de trabalhar com um grande time, que ele potencializou para ganhar da maneira que venceu, né? Que ganhou os campeonatos. E agora vem o Paulo Souza, né? Que tem a semelhança com o Jorge Jesus em relação apenas à nacionalidade. Os dois são portugueses. E o Paulo Souza até agora tem se mostrado muito inteligente para falar do Flamengo, né? Para exaltar o clube, para falar da torcida, para falar da chance que para ele, eu estou com o Elton, não é uma chance de trabalhar no Brasil para depois talvez voltar para a Europa. Ele talvez até pense isso, mas ele não aparenta isso publicamente, não parece pensar assim publicamente. Já passou por 8 países como treinador, acho que não vai ter dificuldade para adaptar-se ao Brasil. Ele já conheceu culturas diferentes, países diferentes e vem trabalhar na América do Sul agora. Agora, essa sombra aí, William, ela vai aparecer sempre de fora, do torcedor, da mídia, da rede social. Para o Paulo Souza trabalhar, não acredito não, que ele vai ter dificuldade, porque tem o Jorge Jesus entre empregos nesse momento. Detalhe, né? E o Paulo Souza continua naquele discurso lá bacana que o torcedor gosta de ouvir, que é verdade. Ele falou, foi questionado, né, sobre a seleção polonesa. Você saiu da seleção da Polônia e tal, etc. Falou, eu já tive outras propostas quando eu estava na seleção polonesa. Só que não tinha aparecido um Flamengo. Ele mandou essa. Falou, não tinha aparecido um Flamengo. Apareceu um Flamengo, aí a história é outra. Olha o peso. Olha. Ele tem muita compreensão do que é o Flamengo, do tamanho do Flamengo, a dimensão. E você viu aí na entrevista, né? Acompanha e tal. Daqui a pouco a gente traz mais trechos. Agora, Elton, vamos lá, qual é o limite para o Paulo Souza para ser cobrado? Porque o Renato, quando chegou, ele empilhou goleadas. No meio do percurso ali, teve uma goleada sofrida para o Internacional por 4-0, mas já deu resposta no meio de semana, e foi. Até que 2, 3 resultados, um questionamento ali na forma de jogar e tal, não precisou muito para a coisa já degringolar, né? Qual é o limite do Paulo Souza? Qual é o crédito? Qual é o tempo? William, só um parêntese, acho, e aí é uma percepção de quem está de longe, que aquela confusão que a Conmebol acabou cometendo naquela final da Libertadores, que levou a final de Boca e River para o Santiago Bernabéu, aquele jogo ajudou a muita gente na Europa mudar a percepção sobre o futebol sul-americano, né, de paixão do torcedor, de qualidade técnica, né, de jogadores que compõem essas equipes. Aquele erro acabou abrindo os olhos de muitos técnicos, inclusive na Europa, de olhar o mercado sul-americano como um bom mercado. Fecha parêntese. Com relação à pressão que Paulo Souza vai ter, o tamanho, né, da responsabilidade, o cara já começa com o estadual. Então as goleadas que Renato teve, até foi no ABC logo de cara, né? O ABC disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, mas o jogo da Copa do Brasil, algumas goleadas ali que tem uma, inclusive, que eu não gosto nem de lembrar, né, particularmente, que fez parte desse bolo aí. Por que não? Não, assim? nem esquece assim? Esquece isso, cara. Elton, aqui é jornalismo, Elton. É informação, Elton, informação. Que conversa é essa? Eu já esqueci. Você lembra? Deixa eu falar uma coisa, Elton. A ESPN tinha um slogan antigamente chamado Informação é o nosso esporte. Já foi um slogan, não foi, Prats? Não foi? Isso? Informação é o nosso esporte. Não é porque não tem mais esse slogan que deixou de ser o nosso esporte. Então continua sendo. Informação ainda é o nosso esporte. Deixa eu pegar aqui. Entendeu? Então é uma informação, Elton. Meu primo mandou uma mensagem aqui. Foi contra o Bahia. Meu primo mandou aqui. Meu primo que é torcedor. Então, assim, ele teve esse início, né, de trabalho também, que foi importante para consolidar o seu entendimento, né, com relação ao elenco do Flamengo por mais tempo. Acho que o Paulo Souza, nesse início de temporada, vai ter essa oportunidade, né? A Libertadores começa em abril, a fase de grupos. Ele vai ter apenas o estadual nesse período, né? Então é o momento ali de consolidar um trabalho, de recuperar alguns jogadores, de colocar os seus conceitos
em prática, com adversários um pouco mais acessíveis, talvez só o Fluminense, né, nesse momento, como uma referência um pouco maior, né, o Fluminense que tem montado uma boa equipe, né, já que o Vasco vive dificuldades, o Botafogo está tentando se reconectar com a primeira divisão, né, e fazendo a reformulação, vive esse processo também de sociedade anônima. O Flamengo vai ter o Fluminense como referência até o Campeonato Brasileiro apenas. Eu acho que é o momento dele entrar nas competições principais do ano com mais entendimento do que é o Flamengo, com mais entendimento do elenco, né, do cenário do futebol brasileiro. Acho que o estadual pode ajudar. Nesse sentido, o estadual ajuda muita gente, né? No caso do Paulo Souza, vai ser uma mão na roda. E o Paulo Souza falou mais, hein? Mais um trecho aí do Paulo Souza, falando da grandeza do Flamengo. Vamos lá. Naquilo que tem sido a história do próprio Flamengo, que é uma história que tem uma cultura de vitória, sobretudo neste último período, porque por vezes nós olhando um pouco para a história, e vou lê-la com um pouco mais de profundidade, muito em breve, para poder ter ainda mais conhecimento dessa mesma, do que é realmente o Flamengo, mas daquilo que me parece ser é que não é coincidente com a quantidade, com o número de títulos para a grandeza atual do Flamengo. O Flamengo é muito maior do que o número de títulos que tem. E essa grandeza não se mede por títulos, então é isso, Prates? Depende do critério de cada um, William. Os títulos, eles fazem parte de um dos critérios, né? Eu costumo falar que o tamanho do clube é medido pela paixão do seu torcedor, não é medido por nós da mídia, né? Porque o torcedor que ama o clube dele, ele considera o clube dele o maior clube do mundo. Isso é absolutamente justificável, é compreensível, né? O que o Paulo Souza tem passado de recado, e eu acho que é algo que é muito importante, ainda mais para o treinador que não é brasileiro, que está chegando para trabalhar no Brasil pela primeira vez, é respeito à instituição que ele vai trabalhar. Isso daí é muito importante, o flamenguista certamente gosta de ouvir o que vai falar o Paulo Souza, ele de maneira muito inteligente, muito preparada, vai saber massagear o ego do rubro-negro, como nós vimos outros técnicos recentemente que trabalharam no Brasil, também chegaram aos clubes demonstrando muito respeito com a história dos clubes, né, falando em relação a ídolos, a conquistas. Aí às vezes alguns clubes que têm menos títulos, os treinadores falam, que falou o Paulo Souza, por exemplo, olha, o clube é muito maior do que os números de títulos conquistados. Eu acho que é uma visão, William, inteligente. Uma visão de um treinador que está chegando aqui, não para ele, claro que vai conhecer no dia a dia o Flamengo, vai conhecer no dia a dia os jogadores, mas sabe o que tem de falar, sabe que é importante demonstrar respeito. Os dirigentes do Flamengo foram até Portugal para fechar com o Paulo Souza, né, demonstraram interesse no Paulo Souza, e o Paulo Souza demonstrou interesse no Flamengo. Né, eu saí de uma seleção que pode chegar à Copa do Mundo para trabalhar no Flamengo. Então acho que mais do que assim, tem razão, não tem razão, não, William, é a inteligência do Paulo Souza. Sabe para quem fala e o que fala e para o público-alvo dele. Nisso ele foi muito bem. Comparação aqui, Elton, se a gente imaginar a América do Sul aqui, né, o São Paulo tem mais títulos que o Flamengo. Estou falando Libertadores, né, vamos colocar assim. Vamos pensar em títulos. O Paulo Souza está falando que não se mede por títulos, né? Então vamos pensar nos clubes que têm mais títulos que o Flamengo, títulos de Libertadores. Então assim, o São Paulo tem, o Palmeiras tem, o Santos tem, o Grêmio também, né? O Grêmio é tricampeão da Libertadores, o Grêmio tem 3 títulos, são esses, né? Estou lembrando aqui, o Inter tem 2 títulos de Libertadores, o Flamengo também, aí depois tem empate ali. Cruzeiro também. E são clubes que, claro, também construíram uma história linda. Alguém chamou aí? O Cruzeiro também. Também. Obrigado, Elton. Obrigado. Então, assim, desses clubes com mais títulos, né, e que construíram histórias maravilhosas também no cenário sul-americano, também no cenário mundial, né, assim como o Flamengo também construiu uma história bonita no cenário mundial também, com título mundial, inclusive, com, recentemente o vice-mundial também ali, no jogo com o Liverpool e tudo. O Flamengo, mesmo com menos títulos internacionais que essas equipes, o Flamengo está nesse nível internacional? O Flamengo está a história do Flamengo, estou falando, extrapolando nossas fronteiras aqui, ela é desse tamanho também, por sua torcida, por sua história, por seus ídolos, seus jogadores,
Dá para fazer essa comparação quando a gente fala não se mede por títulos? Dá para fazer essa comparação. Você sabe o que é curioso? Todos esses times que você citou, todos, no mínimo aí nas 2, 3 temporadas, teve um técnico de fora. Teve um técnico estrangeiro, todos eles. Verdade. Inclusive, atualmente, muitos têm. O próprio Cruzeiro acabou de contratar um técnico estrangeiro, né? Tirou o Luxemburgo e colocou um técnico estrangeiro. Então, acho que dá sim, William, para fazer essa comparação. Primeiro que o Flamengo ele conquistou esse espaço na década de 80 com o Zico e aquela seleção, né? Muitos jogadores foram para a seleção brasileira, muitos jogadores saíram do Flamengo e foram jogar em outros países e levam essa marca Flamengo, né? O Zico foi jogar na Itália, como o Júnior acabou jogando também, fizeram sua história fora do Brasil. Mais recente o Adriano, muitos jogadores que saem do Flamengo e levam a marca Flamengo para os clubes onde vão jogar e acabam falando muito sobre o Flamengo, né? A gente tem uma história interessante com relação ao Grêmio, que o Cristiano Ronaldo conhece o Grêmio por causa do Filipão, né? Porque o Filipão foi técnico dele na seleção portuguesa, ele fala um pouco do Grêmio, imita o Filipão, né, quando falava do Grêmio. Então, assim, os próprios atletas são embaixadores do clube. E o Flamengo acaba sendo conhecido também pela sua história dentro do futebol brasileiro. Tô com o Prats e com o próprio Paulo Souza, né? Não dá para se medir apenas com conquistas, né? As conquistas, elas elevam o patamar do clube, projetam o clube para além das suas divisas, das fronteiras, mas tem muitas mais coisas envolvidas, né? É só pegar o Maracanã, muitas vezes com 200 mil torcedores lá atrás, e muita gente fica impressionado por como é que isso acontece, né? Num Flamengo e Vasco, num Flamengo e Botafogo, que são clubes conhecidos também fora, mas talvez um pouco menos, mas acho que título é importantíssimo e todo mundo quer conquistar, mas existem outras coisas que são agregadas à marca de um clube que são tão importantes quanto, e acho que isso pesou bastante também para o Flamengo ter essa projeção internacional. Muito bem. Paulo Souza falou sobre o elenco. A gente fala aqui que o elenco do Flamengo tá perfeito, tá ótimo, não precisa de mais nada, não tem peça, tá tudo bem, tudo certo. Paulo Souza tem uma visão um bocadinho diferente, vamos lá. Este plantel é um plantel muito forte no Sul-América, é um dos mais fortes, se não o mais forte, mas não é suficiente. E no futebol moderno tem-se vindo a mostrar que não é suficiente, ou seja, a qualidade individual, seja dos treinadores, seja dos jogadores, hoje, para ganhar títulos não é suficiente. Temos a exigência de trabalhar mais do que os outros, sempre porque o nosso patamar é elevado, mas não se traduz só por si essa mesma qualidade e vitórias. Ele quase falou que o Flamengo está em outro patamar, hein? Ele está muito afinado, é um patamar diferente, é outro patamar, Prats. Agora, vamos lá. Ele disse aquilo que a gente já sabe, que é um dos melhores elencos e tal, mas não é o suficiente. Então está faltando o quê, Prats? Boa pergunta, William. Não sei se o Paulo Souza viu algum tipo de carência nas laterais, não sei se algum tipo de carência na defesa, enfim, em qual posição que ele viu alguma carência. Mas também considero o discurso normal, William. Acho que o treinador, quanto mais ambicioso ele for, quanto mais ambicioso ele vai sempre ter uma exigência alta. Agora, é um dos melhores grupos, se não o melhor do continente, em relação às opções que o elenco do Flamengo tem. É um elenco fortíssimo, é um elenco de jogadores muito bons. E o Paulo Souza, a gente fala assim, claro que ele vai conhecer agora o dia a dia, vai trabalhar com esses jogadores. Agora, é um técnico que vai chegar ao Brasil, e chegou ao Brasil com muitas informações já. Né? Não tem mais espaço para o treinador que vai chegar ao país para conhecer, não. Ele vai conhecer no dia a dia, ele vai conhecer trabalhando no campo com esses jogadores. Agora, ele conhece os jogadores todos. Ele já viu, certamente recebeu muitos vídeos, viu muitos jogos, né? Sabe como joga o Gabriel, como joga o Bruno Henrique, como joga o Arrascaeta, como joga o Pedro, por exemplo, como joga o Andréas Pereira, que jogava na Europa até outro dia também. Então assim, William, também me parece que é um discurso normal. Para mim, o melhor elenco do continente, com todo mundo bem fisicamente, com todo mundo no auge técnico, como nós vimos em 2019. Mas eu acho que é normal um treinador que vai chegar, e ambicioso e exigente, como parece ser o Paulo Souza, falar o seguinte: o elenco é muito bom, mas não é o suficiente. Então ele pode pedir ali, talvez... Mas para você falta alguma pecinha, Prats? Vamos supor que você fosse o Prats Souza. Você é o treinador, tá chegando. Gostei do Prats Souza. Prats Souza, você tá chegando lá, né? Até sonora, né? O Prats termina com S, isso, Prats Souza.
Prats Souza. Aí você chegou, não tem nadinha ali que você olha, Prats. Você, Rafael Prats, olha e fala, caramba, ali podia ter uma coisinha a mais ali. Pode ser até para compor o elenco, alguma carência e tal, para deixar o elenco mais... Não precisa necessariamente ser titular. Talvez um zagueiro de um nível muito alto, um